Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Glória a Deus. Que culto abençoado. Quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Diga amém. Aleluia. É muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom vencer as barreiras, inclusive o frio, como foi dito aqui, para estarmos na casa do Senhor. E olha que, de fato, quando Deus está presente, não há frio que nos segure, não é verdade? Amém ou não amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu vou estar compartilhando uma palavra na qual Deus falou comigo por esses dias, chamada a graça ou uma graça suficiente. E como é interessante o que Deus tem feito durante esse ano, que o Senhor nos direcionou para falarmos sobre a suficiência dEle. E como é importante nós lembrarmos, repetirmos algumas coisas e refletirmos também algumas coisas na qual o Senhor tem nos dado como suficiente na nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e você que trouxe, levantá-la antes de abrir, levantá-la o mais alto que você puder e repetir comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé e abrir o texto bíblico da carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Apenas um versículo. Quem achou, diga glória a Deus. Quem está sem a Bíblia está sendo projetado aí. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Vamos lá? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Ao lermos esse versículo, pode deixar projetado para nós o versículo, por favor. Ao lermos esse versículo, nós vemos aqui duas coisas que são interessantes e ao mesmo tempo são difíceis. Uma delas é o tal do esperar. Esperar é algo que é importante, mas é muito difícil de se viver. E nós temos uma dificuldade também de entender esse negócio chamado esperar. E outra coisa também que é difícil de nós entendermos e de vivermos é o que nós chamamos de graça. Então é muito difícil nós termos o entendimento completo das coisas que Deus quer de nós, ou sermos sóbrios em todas as coisas que Deus quer de nós, principalmente nas coisas espirituais. E outra coisa que é difícil para nós é entendermos então e vivemos esse tal de esperar e tal de negócio chamado graça. Eu lembro que a Anelisa, ela estava muito ansiosa para fazer 10 anos de idade. Ela completou 10 anos agora em maio. E há alguns anos, desde que ela acho que completou 6 anos mais ou menos, nós estávamos falando para ela que quando ela completasse 10 anos, nós daríamos para ela um cachorro. Então pensa, quando ela fez 7, ela falou: não vejo a hora de fazer 10 que eu vou ganhar um cachorro. Quando ela fez 8, não vejo a hora de fazer 10 que eu vou ganhar um cachorro. Quando ela fez 9 ano passado, pai, não esquece que quando eu fizer 10 anos, eu vou ganhar um cachorro. E aí chegou o raio dos 10 anos. Imagina então o que ela veio pedir para mim e para a pastora. Pai, agora eu fiz 10 anos.
Graças a Deus por isso. Chegou a hora de eu ganhar o meu cachorrinho. Olha aí, ó. Deus te ouça. E aí ela nos cobrou disso. E aí nós, quando prometemos para ela um cachorro, nós estávamos morando na Praia Grande, numa casa térrea, com um quintal que cabia 4 carros, tinha uma edícula no fundo, um quintal no fundo, era uma outra realidade, né? E nós ainda sonhamos e projetamos juntos nesse esperar, que raça que era, né? Nós queríamos um bulldog inglês. E nós estávamos sonhando nisso. Aí estamos aqui, estamos morando num apartamento, numa outra realidade. O máximo que dá para ter um Shih Tzu, um Chihuahua, um Pinscher, né? Enfim. Mas tratar isso com a Anelisa, vocês acham que foi fácil ou foi difícil? Vocês prometeram para mim que quando eu fizesse 10 anos ia me dar um cachorro. E nós falamos, filho, agora não dá, um cachorro é quase um filho, é quase uma outra pessoa na família, não dá, e se a gente viaja, com quem vai ficar com esse cachorro? E assim, e explicamos diversas coisas para ela. Mas enfim, a Anelisa, independente do cachorro ou não, eu acredito que toda criança tem dificuldade de esperar. Eu acredito que isso é normal com toda criança, né? Eu lembro que algumas vezes a gente prometia passeios, prometia ir comer um lanche, e ela ficava ansiosa, ela ficava acelerada e cobrando toda hora, né? Porque criança é assim, sim ou não? Criança tem dificuldade de esperar. E aí, graças ao Diante do Trono, a gente cantava uma musiquinha que, se você cantar para ela, você quer ver a Anelisa irritada, é você cantar essa música para ela. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Você quer ver a Anelisa irritada, é cantar essa música para ela. Porque esperar é uma coisa não só difícil de entendermos, como também de vivermos. Então Pedro coloca 2 coisas difíceis de entender e de viver. Uma delas é esperar e a outra coisa é a graça. Só que como se não bastasse, ele coloca: esperai na graça. Esperai na graça. Como o Murilo falou aqui, um combo, né? Esperai na graça. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos um mundo muito acelerado, onde todo mundo quer tudo para ontem. Eu já disse isso ano passado algumas vezes, quando eu falei sobre o processo do tempo. Mas eu não tive a oportunidade de falar sobre o processo de espera. E o processo de espera é, antes de tudo, um processo de preparação. Repita comigo: o processo da espera é um processo de preparação. Eu tive que esperar para nascer, você teve que esperar para nascer, eu tive que esperar para crescer, para fazer 18 anos, eu não vi a hora de fazer 18 anos para tirar minha carta de habilitação, aí os 18 anos demorou para caramba, mas quando chegou, agora eu já estou com 40, não parou. Para casar eu tive que esperar, para ter a Anelisa nós esperamos 6 anos, e a Bíblia também fala sobre esse processo de espera, que é um processo de preparação. Toda espera na Bíblia, igreja, é uma espera para algo ser preparado dentro de alguém, e no ministério de alguém, na vocação de alguém. Veja bem, o processo de espera, antes de tudo, é um processo de preparação. As Escrituras nos revelam isso. Abraão esperou 25 anos para a promessa do seu filho Isaque. Noé esperou 100 anos para o livramento com a arca. Moisés esperou 40 anos para libertar o povo. Davi esperou 15 anos após a sua unção para se tornar rei de Israel. Pergunto para você, meu amado irmão e irmã, 25 anos é pouco? 100 anos é pouco? 40 anos é pouco? 15 anos é pouco? E Jesus, que esperou 30 anos, Jesus esperou 30 anos para ter um ministério de 3. Porque a espera, ela é um processo de preparação.
preparação. Noé esperou 100 para enfrentar um dilúvio de 40 dias, 40 noites. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o mesmo Deus que manda você esperar, é o Deus que quer te preparar. E quando Pedro, volta no versículo para mim se possível, e quando Pedro escreveu assim, esperai na graça, Pedro estava querendo dizer o que para mim, para você e para a igreja? Você vai esperar e ao mesmo tempo ser preparado. Você vai esperar e ao mesmo tempo você vai ser preparado. Meu irmão, minha irmã, você está aqui comigo ainda? Amém? Glória a Deus. Então, vindo agora nesse contexto do texto de Pedro, nesse versículo, nessa frase do versículo que nós lemos, esperar inteiramente na graça, é uma frase muito reveladora, meu irmão, minha irmã, muito reveladora. Porque se eu perguntar para você o que é a graça, eu lembro que alguns anos atrás, antes de eu ser pastor e no começo do seminário, para mim graça era um conceito teológico. Graça era um conceito teológico, era um princípio bíblico. E nós estamos vivendo uma dispensação que é a dispensação da graça. Para mim a graça era um termo teológico, bíblico, um conceito bíblico e teológico. Só que quando nós abrimos a nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, nós não vamos ter ali um conceito teológico apenas. Nós não vamos ter ali um princípio apenas. João capítulo 1, verso 17 vai dizer o que é a graça. E João se preocupou ali de dar detalhes. João coloca lá em João, 1 João capítulo 1, verso 17 o seguinte: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram em Cristo Jesus. Não foi por intermédio, vieram nele. E a gente tem como igreja a facilidade de dizer que Jesus é a verdade, mas nós temos a dificuldade de entender que Ele é a graça. Nós temos a facilidade de dizer Ele é a verdade, porque existe outro versículo que o próprio João colocou, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o João, antes de dizer isso, e repetir que Ele é a verdade, ele disse lá no capítulo 1, que a lei foi dada por alguém, mas a graça veio em alguém. A graça veio em pessoa. Jesus é a graça. Então quando nós cantamos, maravilhosa graça, teu amor que não falha, nós estamos cantando sobre um conceito teológico. Nós estamos cantando sobre uma pessoa. Quem lembra um hino que fala sobre graça aí? Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Né? Tem vários hinos que falam sobre graça também. Vários. Mas graça não é um verbo do dicionário, uma ação do dicionário, um conceito do dicionário. Graça é uma pessoa. E aí Pedro vem, Claudete, e escreve: espere na graça, na revelação de Jesus Cristo. Espere no quê? Na graça, na revelação de Jesus Cristo. Espere na graça. Na graça qual? Que traga junto com a revelação de quem Jesus Cristo é. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando Pedro escreve isso, não existe vida cristã sem graça divina. E por outro lado, a graça divina ela não age sozinha na nossa vida. A graça divina não age sozinha na minha e na sua vida.
A graça divina requer de mim e de você uma resposta. A graça divina exige de mim e de você uma reação. Toda vez que você vem para um culto, a graça te convida, a graça te convoca, a graça te desafia, e você precisa sair daqui dando uma resposta a essa graça. Nós não viemos aqui para assistir um culto, observar um culto, ser um espectador. Você vem a um culto para responder essa graça. Meu irmão, minha irmã, não podemos cair nesses dois erros ou enganos, achando primeiro que podemos fazer tudo sem a graça, ou achar que é a graça que vai fazer tudo em nós e por nós. Por isso que Pedro escreve esperai, e esse esperai, o verbo grego ali é elpis, que literalmente significa uma completa confiança, uma completa dependência. Pedro está dizendo para a igreja: confie verdadeiramente na graça, dependa verdadeiramente da graça. E quando ele fala inteiramente, a palavra ali, o que ele utiliza no grego, o verbo original é teleios, que sugere então algo que é inteiramente completo, ou seja, confie plenamente, dependa plenamente, confie inteiramente. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, através da revelação de Jesus Cristo, é completa, é totalmente completa. Em outras palavras, é uma graça que é suficiente, e nós não precisamos de Jesus Cristo e mais alguma coisa. A graça de Jesus e Jesus Cristo é suficiente. Não precisamos de Jesus e de mais uma campanha. Você não precisa de Jesus de um óleo ungido. Você não precisa de Jesus e mais pagar uma penitência. Você não precisa de Jesus e entregar um sacrifício. Você precisa entender que a graça, Jesus é suficiente. Só que, meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos enxergar a graça de Deus como essa força suficientemente capacitadora para que eu e você possamos viver a nossa vida e viver a vida que Deus quer que a gente viva, ou seja, uma vida do jeito de Deus, uma vida abundante, uma vida suficiente. Porque parece que a nossa vida não é tão abundante assim quando a gente olha para nós mesmos. Parece que a nossa vida não é tão suficiente quando a gente olha para nós mesmos. Parece que está sempre faltando alguma coisa. E parece que a gente não tem paciência para esperar o que Jesus tem para nós, o que Jesus quer fazer em nós. Porque a gente, nessa vida capitalista, nessa vida consumista, quer de tudo e quer tudo para ontem. Meu irmão, minha irmã, Jesus talvez queira fazer muito mais na sua vida e através da sua vida. Só que talvez você não está conseguindo esperar que Ele faça. E quando a gente não consegue esperar que Ele faça e permita que Ele faça, a gente não consegue ser capacitado, não consegue ser preparado. É a gente colocar a carroça na frente dos bois. Então, meu irmão, minha irmã, talvez seja esse seu caso aqui essa noite. Talvez você não está vivendo uma vida totalmente abundante ou totalmente suficiente, porque você está com pressa demais, não está conseguindo esperar. Nessa manhã, o Iago trouxe uma palavra, o Salmo 27, e no finalzinho do Salmo tem um versículo que diz: esperai no Senhor e fortaleça o teu coração. Acho que é isso. Vamos abrir lá? Salmo 27. Salmo 27, acho que é o último versículo. É o 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ele falou sobre esse versículo, sobre esse capítulo hoje de manhã. E esse verso veio então testificar que nós temos que esperar no Senhor para alcançar dele ânimo
Esperar no Senhor para alcançar dele força, para que a gente não fique pelo meio do caminho. E quanta gente já parou pelo meio do caminho? Quantas pessoas você conhece que já não pararam no meio do caminho? Não tiveram mais força para prosseguir, porque não souberam e não aguentaram esperar, até que a graça os envolvesse, até que a graça os aperfeiçoasse. Então, ao longo das Escrituras, nós temos de entender e de ser sóbrio nessa esperança que nos capacita, nessa graça que nos capacita, dessa graça que nos é suficiente. E para isso eu quero compartilhar o que a graça faz para capacitar cada um de nós. Amém? Quantos querem ser capacitados pela graça aqui essa noite? Amém? Primeiro, a graça ela nos capacita a vencer o pecado. A graça nos capacita a vencer o pecado. Em Romanos capítulo 5, vamos abrir lá, Romanos capítulo 5, verso 20, verso 21. É um texto muito conhecido. Romanos capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim: que achou, diga amém. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estávamos numa condição de pecadores que estavam abundantemente encharcados na lama do pecado, e veio Jesus Cristo e nos deu uma superabundante graça. Graça para quê? Para nos tirar dessa vida de pecador miserável, pecador que estava jogado no lamaçal. A graça de Jesus nos capacita a vencer o pecado. Você não vence o pecado com a sua oração, você não vence o pecado com o seu jejum, você vence o pecado com a graça de Cristo. Porque vai acabar a oração, você vai pecar, vai acabar o jejum, você vai pecar, e não tem outra forma de você vencer o pecado, senão pela graça de Cristo, pelo que Cristo fez. 2 Coríntios 12:10, vamos lá também, 2 Coríntios 12:10, olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 12:10, olha o que Paulo diz: pelo que sinto, 2 Coríntios 12:10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. Meu irmão, minha irmã, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde abundou o pecado, a graça de Deus tem poder de nos fortalecer, de nos fazer vencer em meio às injúrias, em meio às angústias. Está injuriado, irmão, a graça de Deus pode te ajudar. Está perseguido, irmão, a graça de Deus pode te ajudar. Está passando por necessidade, irmão, está fraco, no amor de Cristo, você quando está fraco, a graça de Cristo te envolve e te faz forte. Meu irmão, minha irmã, não podemos ver a graça somente como algo relacionado ao perdão, mas ela é a capacitação para não pecarmos no meio da nossa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, o próprio John Wesley afirmou que nenhum homem peca porque não possui a graça, mas peca porque não faz uso da graça que possui. Nenhum homem peca porque não possui a graça, mas peca porque não faz uso da graça que possui. Olha o que John Wesley falou. Meu irmão, minha irmã, para nós metodistas, o pecado é uma escolha. Para nós cristãos, o pecado é uma escolha.
Porque nós não estamos mais sob o controle do pecado. Você pode sim escolher pecar ou não. Você pode sim escolher ceder à tentação ou não. Mas você também pode estar dizendo não para o pecado e sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder, através da graça. Porque, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia nos garante que você não está mais como escravo do pecado. Jesus te libertou. A Bíblia não diz que você está condenado no pecado, Ele te libertou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo já não há nenhuma condenação. O pecado não tem domínio sobre a tua vida, irmão. Jesus venceu o pecado para te pôr em liberdade. Não é o pecado que te governa, é você que cede a ele se ele te seduz. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus nos fortalece em meio às nossas fraquezas, porque a graça é força àquele que está fraco. Você pode repetir isso comigo: a graça é minha força quando eu estou fraco. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nas minhas lutas pessoais contra o pecado, eu não fico bancando forte, não fico tentando Deus. Eu já logo falo: Senhor, seja a minha força. Senhor, me proteja com a tua graça. Porque eu não quero cair em tentação. Porque eu não quero ceder ao pecado. E você pensa que é fácil? Não é. Mas também não é impossível. Porque o pecado seduz, o pecado nos ludibria. Por isso que Pedro, lá no versículo nós lemos, diz: seja sóbrio. Seja sóbrio e espere na graça. Numa graça que te dá força para vencer Satanás. Numa graça que te dá força para vencer o pecado. Irmãos, isso não é palavra do pastor Israel, isso é Bíblia. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Quantos de nós temos problemas com o pecado, porque ainda não entendemos a graça? Quantos de nós estamos caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, porque ainda não entendemos a graça? A gente se coloca como escravo de algo que a gente já foi liberto. Sabe aquela pessoa que ficou presa há anos? Pensa comigo aqui. Na psicologia é chamado isso de sequestro subjetivo. A pessoa que ficou presa há anos na cadeia, 20 anos preso. Aí ela é colocada em liberdade. Ela vai comer como um preso, ela vai agir como um preso, porque a maior parte da vida dela ela ficou presa. Só que ela não está mais na cadeia, ela não está mais na penitenciária. E às vezes o que acontece com a gente é isso. Jesus nos colocou em liberdade e a gente ainda age como se estivéssemos debaixo do jugo do pecado, mas nós estamos dentro da graça. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Segundo, a graça nos capacita também nos ensinando. A graça nos capacita nos ensinando. Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Como o nosso tempo aqui é curto, eu não vou ler, mas Paulo escreve para Tito dizendo que a graça ela é educadora. A graça nos ensina, a graça nos educa. Na carta de Paulo a Tito ele escreve que essa mesma graça se revelou trazendo salvação aos homens. Essa mesma graça nos ensina a viver de uma forma separada nesse mundo, de uma forma separada do pecado, de uma forma sensata, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Olha o que a graça faz. A graça me ensina e a graça te ensina. A graça te capacita a viver da forma que Deus quer, de uma forma sensata, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Meu irmão, minha irmã, deixa a graça do Senhor te capacitar. Espere nessa graça, deixa ela te educar, deixa ela te treinar, deixa ela
conduzir a sua vida, para você viver da forma que Deus quer, vencendo esse mundo maligno, vencendo também o pecado. Em nome de Jesus, a graça é força capacitadora para vivermos em obediência e fidelidade a Deus. O pastor e autor Tony Cook, ele afirmou que a graça nunca será permissão divina para a gente fazer aquilo que é errado. Pelo contrário, a graça é a capacitação divina para a gente fazer aquilo que é certo. Meu irmão, minha irmã, você quer fazer o que é certo, quer fazer o que Deus gosta, quer fazer a vontade de Deus, quer ver sua vida prosperar, quer ver sua vida ser bem sucedida, se alie à graça e deixe ela te conduzir, deixe ela te moldar, deixe ela dirigir o teu caminho, deixe a graça de Deus te ensinar como viver nessa terra. Meu irmão, é muito bom, muito válido nós sermos ensinados por pessoas, os mestres exteriores. E os discípulos tiveram Jesus que fez isso com eles, sim ou não? Por um tempo. Mas depois Jesus falou para eles, preste bem atenção, eu vou mandar um mestre interior, o Espírito, porque ele vai testificar e te ensinar tudo o que eu disse, ele vai conduzir vocês a toda verdade. Meu irmão, minha irmã, a gente vem para a escola bíblica, isso é válido, a gente vem para a igreja, isso é válido, mas dentro de você tem um mestre também interior, que quer te conduzir com a graça, a viver de forma justa, sensata e piedosa. Então aprendemos exteriormente, mas também temos que estar com o coração aberto para aprender do ensino interior, do mestre interior, chamado Espírito Santo. E Paulo também chama esse Espírito Santo de Espírito da Graça, lá em 2 Coríntios, Espírito da Graça. A mesma graça, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Repita comigo, igreja, por favor. A graça é capacitação divina para fazer aquilo que é certo. A graça vai fazer, meu irmão, minha irmã, você acertar o alvo e não errar o alvo. Amém? Terceiro, a graça nos capacita então a viver em santidade. Isso eu quero ler com você, 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. 2 Coríntios capítulo 1, verso 12. Segunda Coríntios 1, 12. Quem achou, diga amém. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. A graça de Deus, para testemunho da nossa consciência, nos faz viver em santidade e sinceridade. Santidade e sinceridade. Meu irmão, minha irmã, igualmente, para que eu e você possamos viver essa vida cristã, nesse mundo tão perturbado, nesse mundo tão tenebroso, viver da forma como Deus quer, viver em santificação, nós precisamos da graça, nós necessitamos da graça. Nós necessitamos da graça divina, porque ela é a capacitação celestial, para que eu e você possamos andar em santidade e em sinceridade com Deus e com as pessoas. Sabe, meu irmão, minha irmã, no texto base, após o verso 13, nós lemos o verso 13 de 1 Pedro, capítulo 1, fica clara a sugestão da confiança total na graça, para que a gente possa buscar a santificação nos versos seguintes. Lá no capítulo 1, que nós projetamos, de 1 Pedro, você vai ver que Pedro fala, espere na graça, sim, mas ele fala para que também esperar na graça? Para que a gente possa viver em santidade. Olha lá, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ou seja, de quem Jesus Cristo é. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância,
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também no vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou. É impossível eu e você vivermos em santidade sem a graça de Deus, porque essa graça, primeiro, ela faz 3 obras na nossa vida. Ela faz uma obra de salvação, ela faz uma obra de justificação, e ela faz uma obra de santificação. Quem faz isso não somos nós, não é o nosso esforço, não é o nosso jejum, não é a nossa oração. Quem faz isso é a graça. E como resposta a essa graça nós jejuamos, como resposta a essa graça nós oramos, como resposta a essa graça nós temos as nossas disciplinas espirituais. É uma resposta a essa graça que já está operando na minha vida e na sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, se o que você faz fosse transformar você pelos seus próprios méritos, para que Jesus precisaria ter vindo? Se o teu tempo de oração e o teu tempo de jejum tivesse poder de te transformar, para que Jesus morreria na cruz? Se obedecer os mandamentos tivesse poder de te transformar, para que Jesus morreria na cruz? Me diz. Se dependesse de você, para que Jesus viria? Mas não depende de nós, depende da graça. Depende da graça, da nossa resposta a essa graça, porque é essa graça que nos capacita. Por último, e não menos importante, Efésios capítulo 4, verso 7. A graça nos capacita ministerialmente. Efésios capítulo 4, verso 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E a graça foi concedida a nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Verso de número 11: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas, 12, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu irmão, minha irmã, essa graça nos capacita, essa graça, ela nos capacita ministerialmente. A graça nas Escrituras é também tida, meu irmão, minha irmã, como a capacitação para a obra do ministério. Ah, mas meu ministério parece que não funciona, parece que está travado, ninguém quer engajar, ninguém quer participar. Meu irmão, talvez esteja faltando graça. Talvez esteja faltando graça. A Bíblia vai dizer isso em diversas formas, em diversos lugares. Paulo vai escrever isso nas suas cartas. Paulo vai escrever que a graça veio para poder pregar aos gentios, conforme Efésios capítulo 3, verso 8. Paulo vai dizer que pela graça ele trabalhou mais que todos, não ele, mas a graça, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. A graça para agirmos com os dons que edificam a igreja, conforme Romanos capítulo 12, verso 6, e lá em Hebreus 12, verso 28, nos mostra que pela graça, nós podemos servir a Deus de uma forma agradável. Pela graça eu e você podemos servir a Deus, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, não pela nossa justiça própria, mas pela graça. Quando eu e você servimos a Deus pela graça, nós servimos a Deus de uma forma agradável. Porque quando nós servimos a Deus do jeito que a gente quer, como a gente quer, da forma que a gente quer, a gente talvez quer ser visto pelos homens, a gente talvez quer glória para nós, ou às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço. Mas quando nós servimos a Deus pela graça, nós servimos a Deus de uma forma agradável. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Enfim, meu irmão, minha irmã, essa graça ela vai nos capacitar ministerialmente a pregar, a trabalhar, a edificar, a servir. Essa é a graça de Deus. Ontem nós estávamos conversando, eu e a pastora, no nosso devocional, ontem à noite, e nós estávamos falando sobre a graça
e a nossa desenvoltura, a graça e o nosso desempenho. Nós estávamos falando isso, que muitas vezes a gente quer se preparar, a gente quer se capacitar para trazer uma boa palavra, para trazer um bom louvor, para ter uma boa performance, e a gente pouco se foca na confiança pela graça. Eu não estou falando que a gente tem que estar despreparado, não é isso. O preparo é válido, mas se não tiver a unção da graça, tudo que nós liberamos não vai mudar nada, não vai mexer nada, e não vai nem agradar a Deus. O Iago falou isso aqui pela manhã: a pior coisa que tem é fazer a obra de Deus sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem Deus. Irmãos, é possível cantar em pecado? É possível pregar em pecado? Claro que é. Como você vai saber que a pessoa está em pecado ou não? A não ser que você tenha o dom de discernimento. É possível. É possível. É possível a pessoa subir, pregar, cantar, tocar, fazer e acontecer de forma carnal? Claro que é. E ainda usar o nome de Deus para isso. É possível. Mas quando é feito pela graça, uma chave vira dentro da gente. Algo muda dentro da gente. Porque quando é pela graça, não é um mero emocionalismo, não é um mero sentimentalismo, é algo transformador. Meu irmão, minha irmã, a gente não precisa ir muito longe, basta ligar os programas de televisão, de cultos na televisão, e eu não estou generalizando, mas alguns é mero emocionalismo e sensacionalismo, charlatanismo, teatralismo, e pessoas estão sendo enganadas, pessoas sinceras, e tudo está sendo feito em nome de Deus, mas ali não tem a graça de Deus, ali tem interesses inescrupulosos. Meu irmão, minha irmã, não dá para fazer nada sem o Espírito da graça. Não dá para a gente viver da forma que agrade a Deus sem a graça. E essa graça para nós, ela é suficiente. Será que eu e você, como o apóstolo Paulo, podemos dizer: a tua graça me basta? Falar isso como um versículo, como um jargão, é bonito. Mas será que falar isso de forma sincera no nosso coração, em meio à nossa dificuldade, em meio à nossa dor, será que eu e você podemos dizer isso: Senhor, a tua graça me basta? Seja sincero com você mesmo, faça essa reflexão. Será que com o tempo de igreja que você tem, o tempo de crente que você tem, você pode dizer isso com sinceridade no teu coração: Senhor, a tua graça me basta? A ponto de você viver só com a graça de Deus? Ou pela graça de Deus? Ou você está apoiado em outras coisas? Sustentado em outras coisas? Meu irmão, minha irmã, quero dizer algo aqui, de todo o meu coração. Podem me tirar o meu título de pastor, que já não é muita coisa. Pode me tirar o púlpito. Pode me tirar da liderança da igreja. A graça de Deus vai continuar me bastando. Podem me tirar minha esposa, podem me tirar minha filha, podem me tirar minha mãe, podem me tirar o meu carro, podem me tirar até o que eu não tenho, a graça de Deus vai continuar me bastando, porque eu tive que me condicionar e entender isso, não só na minha mente, mas também no meu coração, porque a gente tem muitas verdades na nossa mente que não alcançaram ainda o nosso coração, mas quando alcança o coração, a chave vira, porque é do coração que flui fontes de vida. Meu irmão, podem tirar até minha vida, a graça de Deus me basta. Será que nós podemos refletir nisso, viver isso, entender que a graça do Senhor, ela é suficiente? Irmãos, Paulo disse algo que eu também senti na pele: seja num pouco,
seja no muito. Eu sei que também pessoas aqui já viveram isso. Seja no pouco, seja no muito, tudo posso naquele que me fortalece. Seja na alegria, seja na tristeza, tua graça me basta. Tudo posso naquele que me fortalece. Seja na saúde, seja na doença, tudo posso naquele que me fortalece. Tua graça me basta. Será que quando a segunda-feira vier, quando o dia mal vier, nós vamos ter essa convicção dentro da gente? Você vai ter essa convicção dentro de você? Você vai ter essa certeza dentro de você? Que a graça será suficiente, independente do tempo, do momento, da circunstância. Será que isso vai ser uma certeza dentro de você? Porque a minha esperança, meu irmão, minha irmã, e a minha expectativa é que você saia com essa certeza no teu coração. Que é muito bom, irmão, irmã, eu vim para a igreja, senti arrepio, senti calafrio, é muito gostoso, senti toda forma de sentimentos e de sensações, para dizer que o culto foi bom, uma música que me trouxe um alto astral, para dizer que o culto foi bom, alguém liberar uma palavra profética na minha vida, uma palavra de conhecimento, é muito bom, mas enquanto não tem nada disso, a graça de Deus continua te bastando? A graça de Deus ainda é suficiente na sua vida? Quando você não está ouvindo nada, depois que você ora, a graça de Deus continua sendo suficiente na sua vida? Quando você não sente Deus falar com você, está tudo escuro, está tudo vazio, está tudo frio, gelado, como foi falado aqui, a graça de Deus te basta para você, porque ela existe, ainda que você não sinta e não veja. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Na Bíblia nós vamos ter muito mais textos falando sobre a importância do que a gente crê, do que o que a gente sente, do que a gente vê. Na Bíblia nós vamos ter muito mais textos falando de uma graça presente, que às vezes a gente não vê, que a gente não sente, do que sobre aquilo que a gente vê e sente. Irmãos, muitas vezes, e aqui eu finalizo, muitas vezes nós reduzimos a graça de Deus a um mero conceito teológico, quando na verdade não é só isso. Assim como a graça não é somente favor imerecido, a graça é o próprio Jesus Cristo. Nós somos sim salvos pela graça mediante a fé, mas a graça também é uma influência divina sobre o meu coração, sobre o seu coração, sobre aquilo que o coração humano produz. A graça é uma capacitação para que eu e você possamos fazer o que é correto diante de Deus e diante das pessoas. A graça de Deus, se pudermos resumir a graça de Deus em uma palavra só, nós temos que resumir essa graça numa palavra só, nós diríamos Jesus. Dizemos várias vezes, inúmeras vezes, que Jesus Cristo, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi. Nós falamos diversas vezes coisas que Jesus Cristo nunca disse. Jesus nunca disse eu sou o leão. As pessoas falaram Ele é o leão, mas Ele nunca disse eu sou o leão. Ele disse eu sou o amém. Ele disse eu sou a graça. E às vezes a gente diz coisas que disseram sobre Ele, mas nós não falamos, não afirmamos coisas que Ele diz que Ele é. Então, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus é enviada dos céus, se fez carne, e sem ela, eu e você nada podemos fazer, e se fizermos, vai ser pelos nossos esforços e méritos, e não vai ser um sacrifício agradável a Deus. E é nessa graça, meu irmão, minha irmã, graça a qual Deus te capacita e me capacita,
que nós vamos conquistar bênçãos sem o esforço e sem as obras de troca, porque graça também é favor e merecido. Nós não merecemos, mas recebemos porque Ele nos amou. Sabe qual que é o maior benefício da graça? É você saber que você é amado, ainda que você não consiga amar Ele toda hora, ainda que você não consiga amar Ele sempre. Como a Júlia falou aqui, nós precisamos amar a Deus, e é bom expressarmos o nosso amor a Deus, mas ainda que você não consiga, nunca se esqueça, que pela graça você não vai ser, amado, você é amado. Se coloque em pé no seu lugar.